outro olhar. A União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, Central Sindical desencadeia a investigação do Banco de Cabo Verde sobre os leilões. Em conferência de imprensa, Joaquim Almeida denuncia sequestro dos fundos do Instituto Nacional de Previdência Social por parte do Banco Cabo-Verdiano de Negócios, com a conivência do Banco Central. A secretária-geral da UNTCCS promete denunciar o caso aos parceiros internacionais de desenvolvimento de Cabo Verde e não descarta a apresentação de uma queixa-crime ao Ministério Público para a reposição da legalidade. Vamos ouvir a reportagem do jornalista José Antônio dos Reis e depois a reação do presidente da Comissão Executiva do BCN, Luís Vasconcelos. José António, e a conferência de imprensa de ontem. Em conferência de imprensa, Joaquim Almeida começa por saudar o que classifica de decisão corajosa e assertiva do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Previdência Social em colocar os fundos em leilão e uma revolução na gestão dos fundos dos pensionistas e dos trabalhadores cabo-verdianos. Segundo as estimativas da secretária-geral da UNTCCS, são cerca de 20 milhões de contos depositados nos bancos à ordem e sem qualquer vantagem para os contribuintes. O primeiro leilão foi realizado e todos os bancos participaram. Já no segundo leilão, sem qualquer sentido, 4 bancos do sistema, em formato de cartel, decidiram não participar. E mais grave, o BCN, o Banco BCN, inexplicavelmente recusou transferir a parcela de 150 mil contos que lhe cabia como sua parte na alocação dos 600 mil contos atribuídos ao leilão. Atitude que a Central Sindical considera de sequestro dos fundos e exige o Banco Cabo-Verdiano de Negócios, BCN, a devolver os 150 mil contos ao Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, acusando o Banco de Cabo Verde de estar a defender interesses particulares em vez do interesse público. Inexplicavelmente, o Banco Central apoiou formalmente o Banco BCN, alegando que os fundos não devem ser transferidos devido ao risco sistemático que isso representa. Pergunta-se: de que lado está o Banco Central? Qual a função do Banco Central? E como se enquadra a ação do Banco Central na segregação de poderes assegurada pela Constituição da República? Podemos afirmar que estamos perante o maior escândalo financeiro nacional, com o sequestro do fundo público por um banco privado, com o apoio do Banco Central para benefício privado. A dirigente sindical questiona ainda de que lado está o governador do Banco de Cabo Verde e o próprio governo. Joaquim Almeida considera que o leilão bancário dos fundos do INPS traz só vantagem para os contribuintes cabo-verdianos. Olha, esse dinheiro, estando à ordem, é um dinheiro, podemos dizer, morto. Não rende nada, absolutamente nada. Havendo um leilão, dependendo da negociação ou quem dá mais leilão, o banco que ganhar vai dar uma taxa, 2% ou 3% desse valor. Vai haver a melhoria nas prestações. Já, ao invés de se ter direito a um par de óculos 2 anos, os beneficiados poderão ter 2 ou 3. E mais, para a sustentabilidade do INPS, do sistema, esse dinheiro para os pensionistas. E o NTCCS vai denunciar juntamente. Vamos enviar essa conferência de imprensa, como eu disse, aos parceiros internacionais residentes e também não residentes. Porque não pode ser. Joaquim Almeida promete ainda apresentar uma queixa-crime no Ministério Público e pede a intervenção do governo em defesa do interesse público. O presidente da Comissão Executiva do Banco Cabo-Verdiano de Negócios, Luís Vasconcelos, o banco fez emitir um comunicado, mas o presidente da Comissão Executiva, Luís Vasconcelos, aceitou falar connosco. O Banco Cabo-Verdiano de Negócios estranhou
o tom exilente da intervenção da senhora secretária da UNTCCS, até porque todos os factos apurados foram escrutinados pelo regulador, pelo Banco Central. Mas, Júlio, eu acho que é importante aqui desmistificar esta narrativa e eu acho que a melhor coisa que há são os factos. Ora, a 5 de dezembro de 2023, o INPS resolve convocar todos os bancos para um leilão de 500 mil de contos, procurando que em menos de 60 horas os bancos respondessem a um novo método que nem sequer houve consulta pública. Como, por exemplo, quando o próprio governo faz um anteprojeto, quando quer fazer uma lei, faz um anteprojeto de lei, consulta as partes interessadas e todos têm o dever de pronunciar-se. Aqui não houve nada e recebemos um concurso. E nessa altura nós questionámos tanta pressa e pedimos o regulamento do concurso. O regulamento do concurso foi-nos negado. E, mesmo assim, quer o BCN, quer os restantes bancos da praça, foram ao leilão e apresentaram, apesar de termos menos de 59 horas para o fazer, apresentámos a respectiva proposta e, na altura da abertura das propostas lá mesmo no INPS, os representantes do banco tiveram a capacidade de dizer de que não conheciam o regulamento, que o INPS não tinha disponibilizado, o INPS voltou a negar a disponibilizar o regulamento. E também dissemos que o prazo era muito curto, de que teríamos que ter prazos mais alargados para eventos futuros e que devia haver uma concertação prévia para que, efetivamente, tudo fosse de conhecimento igual de todas as partes. A conclusão desse leilão, fomos comunicados e nesse dia todos soubemos quais foram as taxas de cada um e, para surpresa nossa, para surpresa de todos os bancos, o INPS comunica na semana seguinte de que o vencedor não foi nem quem apresentou a primeira taxa, nem quem apresentou a segunda taxa, mas sim o banco que apresentou a terceira taxa. Isso levou a que 4 bancos reclamassem dos procedimentos e disseram que, enquanto não tivessem o regulamento para poderem perceber claramente quais seriam os resultados das suas licitações, que se escusavam de participar no leilão. E nós fizemos essa carta de reclamação ao INPS com cópia para o regulador. Surpreendentemente, no dia seguinte, o INPS lança um segundo leilão, agora 1 milhão de contos, estamos a falar numa semana 1,5 milhão de contos, lança então um segundo leilão de 1 milhão de contos e, obviamente, aqueles 4 bancos tinham dito de que pediram de novo o regulamento, o INPS tornou a negar a dar o regulamento, automaticamente estes 4 bancos não foram ao leilão e o Banco Central, ao receber a denúncia, reagiu e o BCN recebe uma missiva do Banco Central, enquanto supervisão máxima dos bancos, a dizer de que os bancos deviam se abster de participar nos leilões do INPS e que o Banco Central iria instaurar um processo de averiguações relativamente ao processo, dado que eles eram autoridade da concorrência financeira e não poderia ter havido um leilão sem passar pelo crivo deles enquanto reguladores da autoridade da concorrência, da área financeira. E a cativação dos 150 mil contos que... Pronto, como recebemos essa missiva, na parte da tarde recebemos uma missiva do INPS a pedir a transferência de um determinado valor da conta que eles têm no BCN para a conta que têm no outro banco e nós dissemos, olha, nós recebemos uma ordem do regulador a dizer para não haver movimentações relativamente aos leilões porque foi instaurado um inquérito, nós convidamos vocês a pedirem reconfirmação e fizemos isso com cópia ao BCV. O BCV reafirmou e deu ordens expressas ao BCN que não fizesse a transferência. Ora, o BCN limitou-se a cumprir uma determinação do regulador. Estamos calmamente à espera dos resultados. Agora, falar em sequestros é claramente alguém que não percebe como é que a questão dinâmica. Ora, se a pessoa pertence ao Conselho Diretivo do INPS, se houvesse algum sequestro ou algum impedimento, havia os mecanismos próprios para desencadear para que as coisas funcionassem. Neste momento, os fundos do INPS estão remunerados do BCN, quer em depósitos à ordem, quer em depósitos a prazo. Os próprios depósitos à ordem que o INPS tem no BCN recebem uma taxa de juros. Por isso, há toda uma contradição. E mais, se a preocupação da senhora foi, conforme ela disse na sua comunicação, de que era a sua rentabilidade, então não faz sentido o INPS ter colocado uma taxa mais baixa no leilão, quando havia 2 taxas mais elevadas do que aquela que foi colocada. Há todo aqui um contrassenso. Esse leilão levou a que o BCV abrisse um inquérito e está o inquérito em curso. O BCV mandou uma missiva a todos os bancos para absterem-se, pediu toda a informação a todos os bancos e ao próprio INPS. Estamos tranquilos, não percebemos esta hostilidade. Qualquer coisa que efetivamente não está a funcionar, a senhora não está bem informada, provavelmente o Conselho Diretivo não participou no processo de decisão. Eu só queria que me esclarecesse, o leilão é de depósitos a prazo ou à ordem? Depósitos a prazo. O leilão era para fazer colocação em depósitos a prazo. E como eu lhe disse, Júlio,
e até posso lhe dizer que no BCN as contas do INPS estão disponíveis e ambas são remuneradas, quer depósitos à ordem, quer depósitos de prazo, continuam a ser remuneradas todos os dias. Eu estou a falar contigo, hoje à noite o INPS vai ter direito a mais juros do dinheiro que tem cá no BCN. Está a contar todos os dias o dinheiro que o INPS tem no BCN, conta juros a favor do INPS. Logo, esta narrativa que está-se a ser criada de que efetivamente os bancos não estão a remunerar, no caso do BCN, é falsa. Relativamente a toda esta narrativa de que está a prejudicar, uma economia, um sistema de previdência social beneficia com uma economia forte e efetivamente de mais e melhores salários. E o BCN, que neste momento tem 18 milhões de contos que damos em crédito, neste momento já vamos ultrapassar mais de 20 milhões de contos em crédito concedido à economia cabo-verdiana, todos eles concedidos às empresas e aos particulares cabo-verdianos, estamos a contribuir de forma decisiva para que a economia seja uma economia melhor, com uma maior pujança e automaticamente a traduzir numa melhor e mais, porque o negócio da Previdência Social não é a remuneração apenas dos depósitos, mas sim a angariação de mais depósitos. Aliás, já há toda uma reforma da Previdência Social em marcha que deve ser posta em prática. E se já tivesse, nem estávamos aqui a discutir isso. Se tivesse sido criado um fundo para as pensões e uma gestão autónoma das participações, hoje não estaríamos a falar deste tema. Porquê? Porque as regras seriam transparentes. Os fundos estariam regulados diretamente pelo Banco Central, que é o que está no anteprojeto, e tudo isso normalizado. E temos que acabar com criar falsos alarmes e criar falsas narrativas e centrar isto exatamente lá onde é que interessa aos cabo-verdianos. Os bancos têm um papel a desempenhar, todos eles, sem exceção. Não é coincidência 4 bancos terem reclamado em simultâneo. Estamos a falar de que mais de 75% dos bancos que participaram no leilão reclamaram. Só houve 2 que não reclamaram, o vencedor e um outro que deu uma taxa bastante baixa e que preferiu não reclamar. Mas os outros todos que estavam com taxas competitivas e que foram ao leilão com uma atitude séria e proativa, sentiram-se efetivamente de que não houve transparência. E nós fizemos essa comunicação. Se nos tivesse dado o regulamento, provavelmente nem estaríamos aqui a esta discussão. Nós só pedimos de que o regulador faça o seu trabalho, estamos serenamente à espera e temos a certeza, e acataremos todas as determinações. Há uma questão, não sendo o INPS uma instituição bancária, não está sob a alçada da supervisão do Banco de Cabo Verde, aí entrará o governo... Gil, estás-me a pôr uma questão de que deve ser dirigida ao Banco Central. Mas o que eu te posso dizer, aliás, a própria reação do Banco Central hoje foi clara, o papel do Banco Central enquanto autoridade da concorrência do setor financeiro. Ora, se estás a fazer um leilão de recursos de uma instituição que foi considerada de extrema relevância para o regulador, ok? Automaticamente, o bom senso e os próprios normativos implicavam de que o INPS devesse sujeitar a sua intenção de abrir um leilão à autoridade de concorrência, que neste caso é o Banco Central. É isso que está em causa. É as regras do concurso e a não igualdade e o desviar daquilo que é a normalidade. Eu, quando vou a um concurso de bilhetes do Tesouro que é feito pelo Estado, só conta a taxa. Automaticamente a melhor taxa fica com o leilão que foi feito. Ora, já existem regras. Porquê é que estamos a desvirtuar as regras? Porquê é que estamos a não ser transparentes? Por qual é o medo de divulgar o regulamento? Como operador financeiro, eu queria perguntar-lhe o seguinte: o que é que entende? A reforma do INPS deve ser acelerada? Claro, é fundamental de que o INPS, e esta estou-lhe a dar a minha opinião, porque, Júlio, eu fui durante mais de 12 anos representante dos empregadores junto ao OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Eu fui daqueles que, na altura, a gestão não era tripartida. Na convenção da Organização da OIT, em Geneve, eu fui membro titular da Comissão Técnica que aprovou a gestão tripartida. Logo, eu tenho muito orgulho que a gestão do INPS seja feita de forma tripartida. As boas práticas internacionais acolhidas e recomendadas pelo Governo, aliás, o que está na Forja é exatamente isso, faz com que a gestão das pensões seja feita na base de um fundo. Ora, o fundo tem regras financeiras claras e devem ser reguladas pelos bancos centrais. E é isso que nós precisamos em Cabo Verde. Não deixar de que apenas um gestor ou um conselho diretivo tenha a capacidade de estar a tomar decisões que podem não ser as melhores
para o valor do fundo que está a ser gerido. Luís Vasconcelos é presidente da Comissão Executiva do BCN, tudo a propósito então desta questão dos leilões que está a promover o INPS. O Banco de Cabo Verde confirmou ontem em comunicado que os bancos devem suster a sua participação nos leilões do INPS até ao estabelecimento de normas claras. Luís Vasconcelos foi entrevistado pelo Júlio Vera Cruz Martins. Ouvimos também, recuperamos uma peça do repórter José António dos Reis a propósito desta mesma questão. A União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, a Central Sindical, denunciou ontem sequestro dos fundos do Instituto Nacional de Previdência Social por parte do Banco Cabo-Verdiano de Negócios, com a conivência do Banco Central. Ora, uma acusação que acaba de ser rejeitada pelo presidente da Comissão Executiva do BCN, Luís Vasconcelos.